Acho que tá gravando. Deixa eu ver se eu consigo... Você tá me vendo? Estou. Tá? Aham. E aí na sua tela tá aparecendo que a reunião está sendo gravada? Ou você não consegue? Aham. Tá aparecendo aqui, gravando. Gravando? Ah, então tá bom. Então, vamos começar. Que aí quando finalizar fica salva. Essa unidade 10 do livro de vocês, ela traz What sports do you play? Que esportes você joga? E aí ela começa trazendo essa sessão de snapshot e ela diz assim, né? In the US, né? Nos Estados Unidos and Canada, in the spring, né? No inverno, essa palavra que significa inverno, spring, aqui significa outono, fall, aqui significa verão, summer. Aqui em spring é primavera, tá? Winter é que é inverno, que a gente pode ver pela própria imagem, né? Que aqui tem alguns patins, né? Tem aquele esqui de gelo. Então, winter, inverno. In the spring, people, né? Na primavera, as pessoas fazem o quê? Play golf, jogam golfe, play soccer, jogam futebol, and play basketball, e jogam basquete, lá nos Estados Unidos e no Canadá. No outono, as pessoas costumam to play football, que tem uma diferençazinha, né? O play soccer, todos os dois, a tradução deles para o português é futebol. Mas o soccer, ele é jogado dentro de um ginásio, de uma quadra. E o futebol é jogado na grama, né? Em campo com grama. No outono, as pessoas também go bike riding, então costumam andar de bicicleta, and go hiking, que é fazer trilha, né? Caminhar. É um sinônimo de walking, mas você está walking numa trilha, tá bom? Tá andando numa trilha. In the summer, no verão, as pessoas costumam play baseball, né? Jogar beisebol, play volleyball, jogar vôlei, and go swimming, e nadar, né? Esse verbo aqui, go, significa ir, né? Go swimming significa ir nadar, mas você pode entender como nadar também, né? O nome do esporte aqui é go swimming, então significa nadar. In the winter, people play hockey, né? Jogam hockey. Go ice skating, né? Elas fazem aquele esqui, né? And go snowboarding, que é deslizar no snowboarding, aquela... Eu não sei se tem eu esqueci a tradução, mas você já viu aquelas pessoas que andam no gelo com dois skates em cada... Um skate em cada pé? Ah, sim. Né? Então, é aquilo lá. É um dos esportes. Agora, o que é mais importante daqui, né, não é nem você saber o nome dos esportes, até porque nem todos esses esportes aqui são, como é que é? São comuns no Brasil, né? É você saber diferenciar esses esportes, como que eles combinam com cada verbo, né? Aqui você pode ter percebido que ele usou o verbo play, que é jogar, e o verbo go, que é ir fazer alguma coisa. E você consegue perceber alguma semelhança entre as palavras que vêm depois do verbo go? Ó, go, bike riding. Go, hiking. Go. As palavras que vêm depois do go tem gerúndio. Gerúndio, né? Terminadas em ing. Então, é essa a distinção. Você play um esporte, né? Você joga, you play a sport that is not ended in ing, que não é terminada em ing, que é o gerúndio, a marca de gerúndio, né? Que traduzindo para o português fica andando, caminhando, nadando, né? Terminado em NDO. Então,
não tem a marca de gerúndio, você play esse esporte, né? Você joga esse esporte. Se tem a marca de gerúndio, você go this sport. Então, you go swimming, you go bike riding, you go hiking, you go ice skating, you go snowboarding, e assim por diante, tá? Agora, eu também trouxe aqui, tá visualizando? Eu troquei de tela e eu trouxe uma tabela. Tá vendo a tabela de esportes? Aham, tô. Então, também existe um outro verbo que o livro não traz, mas que também é usado, tá bom? Esse livro ele vai trazer esse outro verbo mais para frente. Mas eu já vou adiantar porque esse verbo é usado também para fazer esportes. E aqui tem you do exercise, você faz exercício, né, físico. You do yoga, you do karate, you do aerobics, you do gymnastics, you do athletics, you do boxing. You play golf, you play football, you play basketball, you play badminton, tênis, chess, cricket. Você consegue perceber esse golfe, futebol, basquetebol, badminton, tênis? Você joga geralmente com o quê, esses esportes? Bola? Bola, exatamente. Então, querida, a diferença é justamente essa, tá bom? Quando você joga um esporte, quando você está falando sobre um esporte em que você está jogando com bolas, você usa o verbo play, tá? E quando você não usa bola, você usa o verbo do, tá bom? Conseguiu perceber a diferença de forma bem clara? É justamente isso, não tem nenhum mistério, tá? Então, você tem aqui, você sabe em todos esses esportes aqui, você tem alguma dúvida em alguma dessas palavras, no significado delas? Não. Não? Tá. Esse depois de basquetebol é qual? Basketball. Badminton. Badminton, sei lá. Ah, esse daqui é o jogo de tem vários de peteca. basquetebol. Então. Tá. Basketball, badminton. É o jogo de peteca, tá bom? Aí tem tênis, xadrez, tá? E aquele, já viu aquele joguinho de futebol de mesa, né? Que você joga com eu não sei o nome daquelas peças, porque eu não costumo jogar. Mas tem o nome, aquele futebol de mesa que você joga, que tem o jogador e... Não, tem os disquetezinhos que você tem que apertar e fazer o gol. Não sei se você lembra. Totó? Não, não é Totó, não. Deixa eu abrir aqui a página. É que ele é antigo também, né? Talvez esse cricket, ele pode servir para isso. Pode servir também para esse aqui, ó. Existe o jogo na vida real e existe o jogo na mesa, no tabuleiro. Não deve aparecer aqui porque ele é antigo, esse jogo. Mas é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele existe na vida real. Você joga com a bola e um taco. E o jogo de mesa, você joga com uns disquetezinhos. Né? Esse aqui é o cricket, tá vendo? Aqui no Brasil, a gente chama mesmo de taco. Já ouviu falar? Taco e bola. Já ouviu? Gente, eu joguei muito isso na minha infância. Esse aqui é o cricket, tá bom? Na vida real. Mas também existe o jogo de mesa. Aí você não joga com taco, você joga com disquetes. Então, é isso, tá? Aí aqui tem... deu para perceber a diferença entre cada um desses verbos? Tá. Então, vamos direto para um jogo, tá? Para poder aprimorar isso, que o jogo traz algumas frases, né? Alguns enunciados. E aí,
é uma espécie de desafio. Eu vou baixar já o volume, porque para mim é bem alto. Para vocês não aparece a musiquinha do jogo, mas para mim é altíssimo. Ah, eu tenho que acessar aqui agora no meu celular. Você conhece esse site? Foi o mesmo daquele outro joguinho, daquela aula? Isso. Ele é o mesmo daquele joguinho. Eu tenho usado ele e vou passar a levar os jogos dessa plataforma online para a sala de aula. Mas vocês podem acessar em casa mesmo, para poder jogar, né? Ele tem jogos de perguntas em inglês. Então, por exemplo, se você está com dificuldade se você está estudando para a prova, o Simple Past, o passado simples, o Present Simple, né, você pode chamar de Simple Past, de Present, aí tem o Present Simple ou o Simple Present, né, você pode dizer dessas duas formas. Se você está estudando o tempo futuro, enfim, qualquer regra gramatical, se você está estudando a diferença entre os artigos, se você está estudando os adjetivos, você pode entrar nesse site e digitar adjectives, games, né? E aí vai aparecer lá um monte de jogo sobre adjetivos, um monte de jogo sobre tempos verbais, sobre as regras gramaticais que a gente aprende. Ele é bem interativo e bem legal, assim, eu jogava bastante, achava bem produtivo. Obviamente depende da pessoa, né? Tem gente que não gosta de jogar. Aí vai preferir ler, por exemplo, aqueles links que eu mando pro grupo, ou acessar vídeos no YouTube, né? Falar sobre série. Depende da pessoa. Cada um se... Você particularmente gosta de jogos? Gosto. Vou baixar até esse para ajudar também. Tá dando para ouvir? Tá. Opa, eu tinha baixado. Eu tinha baixado o volume do meu computador. Tá dando para ouvir, né? Tá. Tá? E você particularmente gosta de jogos? Gosto. Gosta. Então, are you ready? Prefiro jogar assim do que ler. Do que ler, né? Eu também tenho essa preferência. Eu vou admitir. Mesmo sendo professor, eu tenho... de cada um, né? Ó, vamos lá. I swimming every day. Qual verbo eu utilizaria? Go. 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 Uhum. So, go. Marquei aqui no celular. Correct. Tá vendo? So, repeat with me. Go. Go. Uhum. Go swimming. Go swimming. Exactly. The next one is karate. You play, do, or go? Do. Do. Exactly. So, you do karate on Sundays. Repeat with me. You do karate. Will do karate. 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 Exactly. You do karate on Sundays. You do karate on Sundays. Esse T do final, ele tem som de R, né? Então fica karate. Tô tendo aula. The next one is... Why do you basketball? Is it... Play. Play. Qual seria o verbo? Para quem usa bola. É o play. Exactly. So play. So let's read the sentence. Why do you play basketball? É para repetir?
Exactly. Repeat with me. Why do you play basketball? Why do you play basketball? Basketball. Basketball. Isn't it dangerous? Isn't it dangerous? Dangerous. Exactly. Isn't it Dangerous. dangerous? Dangerous, né? Isn't it dangerous? Então, ele está Isn't it perguntando. dangerous? Então, ele está perguntando, né? Por que você joga basquete, né? Why do you play basketball? Isn't it dangerous? Não é perigoso, né? Uma pergunta meio retardada, né? Porque eu não consigo entender o que seja perigoso, mas, enfim, em termos de gramática, tá tudo certinho. I'm going to play tonight. I'm going to play what? Football? Workout é malhar. Do you know what is rowing? Rowing é aquele de remar. Então acho que é o amarelo, que eu não sei falar o nome. Workout. Oh, aí ele deu aqui a resposta certa, tá vendo? Futebol. Por quê? I'm going to play com uma bola, lembra? Então, to play, usa a bola, né? Sempre que você usa o verbo play é com bola. Workout é malhar, então you do workout. É esse verbo aqui, ó. Do, tá vendo? Do exercise, physical exercise, né? É um sinônimo de workout, tá bom? Workout é malhar. Ah, sim. Entendi. The next one is, where do you turn on rowing? Rowing é remar. É o go. Go, exactly. So rowing. Repeat with me. Where do you Where do you go go rowing? rowing? É que você meio que enrola a língua para falar essa primeira parte da palavra. Então, row, tá vendo? R-O-W, row, rowing, né? É meio isso, é meio chatinho mesmo, né? Mas é porque a gente não está acostumado a, né, usar esses sons todos enrolados na nossa língua. Mas com o tempo a gente vai acostumando. What do you do? Né? O título de uma unidade do livro de vocês. O que você faz? What do you do? Com o verbo do, você faz o quê? Boxing, a gente já elimina porque, né, só usa com go. Athletics é atleta, né? Você fazer exercícios físicos. Archery é arco. E o rowing é atleta. Exactly. So, athletic. Eu tenho que colocar o próximo aqui. Ó, athletics. Agora, archery. Por que poderia ser archery também? Com do. O archery é um esporte que você faz, tira o arco, já viu? Você não usa uma bola e o esporte não termina em ing. Então, só pode ser pro do, né? Você só tem 3 opções de falar sobre esportes. Do, play e go. Se ele não termina em ing, né? E você não usa uma bola, é o do, tá? Tá vendo? Então, o jogo ele expande esses usos, né? Da gramática. Por isso que eu sempre gosto de jogar. Ó, do you team sports? De esporte de time, né? Times de esporte. Like, né? Eu acho que aqui foi uma pegadinha, né? Do you like team sports? Não poderia ser o go, por quê? Porque o go, né? Não tá terminado em ing, o do. Porque não diz respeito a jogar alguma coisa, né? A exercitar. Mas poderia ser like, né?
de gostar de algum time de esporte, ou play, justamente, ó, porque time de esporte pode dizer respeito a futebol, basquetebol, tênis, tudo que usa bola, tá? Todos esses esportes aqui geralmente tem um time. Então, se você play team sports, você joga em times de esporte, tá? Seria esse o sentido. Assim. Entendi. The next one, there are only 15 questions. Do you go cricket today, netball, ice hockey, weightlifting? O primeiro, vermelho. The first one, Isso. weightlifting, que é levantamento de peso mesmo, é o workout, tá? É o exercise, Palavra né? difícil. O malhar. Oi? Essa palavra? Essa palavra é difícil, né? Weightlifting. É porque junta muitas consoantes, né? Então, weightlifting. Muito difícil. Oi? The next one. Next. Do you like board games? Do you do board games? Qual seria a opção correta? É jogos de mesa, tradução desse board games aqui. É o do? Então, deu aqui a resposta, né? Seria o play. Por que não seria o do? Vamos para a tabela lá, ó. É board games, tá vendo? Jogos de mesa. O do, você faz exercícios que não usam bolas, né? E que são feitos fora, né? São feitos, né? Com o próprio corpo. Agora, o play, essa é uma terceira explicação. O play, no play você usa o seu corpo, mas também outros objetos. Por exemplo, o cricket, que eu falei para você, que é um esporte que você pode jogar, né, a modo taco, na vida real, ou num tabuleiro, né? Então, jogos de tabuleiro, jogos de mesa, são combinados com o verbo play, tá bom? É uma outra, Tá bom. é um outro modo de se pensar os jogos. E durante essas regras, né, que eu estou falando, e aí depois, né, se você não está anotando, depois você volta e dá uma anotadinha, o que acontece? A gente pode pensar assim, caraca, eu vou ter que gravar isso tudo, mas não necessariamente. Conforme você for lendo e for estudando e for aprendendo, né, tem que estar em contato mesmo com a língua inglesa. Se for falando, for usando esse vocabulário, você vai vendo, vai se acostumando. E aí vai sair naturalmente, tá? Que é play com jogos de mesa, ski jumping, ski rowing, weightlifting, snowboarding. Qual seria o... É o go agora. Exactly. So, go, né? Todos os verbos terminados em ing, que é o gerúndio mesmo. The next one, more individual sports. Aqui tem uma outra regra que talvez você não né? Com certeza a gente não falou sobre ela, mas o jogo traz essa regra pra gente. Qual verbo você acha que seria? Esportes individuais, que você joga sozinho. Pode chutar. O play. Aí ele deu, tá vendo? Ó, seria o do, tá? Aqueles jogos que você joga sozinho, né? Você usa o do, tá? Mais o do. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Todos esses jogos aqui do play, eles são jogados em dupla ou com mais pessoas, ó. Golfe, futebol, basquetebol, badminton, a peteca, né? Tênis, chess, cricket, geralmente são todos jogados em, né?
em dupla ou mais. Agora, aqui, alguns desses esportes você pode fazer sozinho. Por exemplo, exercise, yoga, né? Aerobics, o aeróbico, você pode fazer sozinho. Gymnastics, né? Então, esses esportes aqui da listinha do verbo to, você pode fazer sozinho. O do play, não. O do go também, geralmente, né? Ah, não, o do go você também pode fazer sozinho. Mas os esportes que você geralmente faz sozinho, você usa o verbo to, né? O do go você pode fazer sozinho, mas ele sempre vai ser terminado em ing. E por isso só vai ser combinado com go. Tá? 12. Not a hazardous sport. Do you know what is hazardous sports? Nossa, difícil. É esporte perigoso. Ah, sim. É o amarelo, que eu não sei falar. Ski jumping. Então, mas no caso, ele é o que não é um esporte perigoso, tá vendo? Nora, é porque você foi, né? Eu expliquei o que era hazardous sports, e aí você disse, né? Esporte perigoso, o amarelo, ski jumping, né? Realmente. Mas aqui ele colocou um not, tá vendo? É porque eu não tinha dito para você, realmente. Mas o que não é perigoso aqui é o quê? O chess, né? Que é aquele... Qual é o nome daquilo que o pessoal adora jogar? Aquele jogo de nerd e tudo. Tem o jogo da dama e tem o... Xadrez? Xadrez, exatamente. Isso aí. Eu tenho um amigo que é fera. Ninguém vence dele. Queria saber jogar. Assim, eu até acho interessante o raciocínio, mas eu não... eu não sou muito chegado a jogos, né? A não ser assim, jogo de estudo. Aí eu gosto. Ó, you need a strong stamina. Você precisa de uma grande energia. While you do. Enquanto você faz o quê? Surfing. Atletismo. Acho que é atletismo. Uhum. Athletics, exatamente, tá? Atletismo. Então você precisa de uma grande... Esse estamina aqui é que ele usou a palavra específica para o hormônio, né? Isso é um hormônio, estamina, mas é o hormônio que dá energia. 14. What do you need when you play tennis? O que você precisa quando você joga tênis? A bat, um taco, an oar, um remo, a goal, ou a racket, que é a raquete. Raquete. Então, ele vai dar a resposta. Exactly. Racket, né? So, what do you need when you play tennis? Racket, né? Raquete. You must be respectful in this sport. Opa, não entendi a pergunta. Você deve ter respeito neste esporte. Em todos eles, né? Ó, you must be respectful. Respectful. Você deve ser respeitoso, deve ter respeito nesses esportes. Quais deles? Todos, né? É uma pegadinha. Boxing, football, tennis, badminton. So, you made it. Now, esse jogo é mais pra gente, né, ter, como é que eu digo? Conhecimento, né? Expandir o nosso conhecimento para trazer mais regras, porque o livro de vocês traz aqui somente esses dois verbos, né? E aí mais para frente ele vai já comentar, né? Eu acho que mais para frente, eu acho que só lá no segundo livro, né? No segundo módulo, que ele já expande mais esse uso dos verbos, né, relacionados a esportes. Mas eu já trouxe as regras, né, para vocês já anotarem e já irem se acostumando. E quando
Quando lembrar de algum esporte, quando, sabe, for praticar algum esporte, for jogar alguma coisa, já pensar, eu vou usar o do, o play ou o go. Vou lá, consulto a minha tabelinha de regras e vejo, I'm going to go swimming, I'm going to play golf, né? And etc. Uhum. And the next one, here we have a conversation, okay? So a conversation. I love sports. So let's read this dialogue here, okay? Let's read and try to understand what Lauren and Justin are talking about. So let's go to read this dialogue here. So Justin, what do you do in your free time? So repeat with me. So Justin, So Justin, what do you do what do you do in your in your free time? free time? So Justin, what do you do in your free time? Perceba que a gente já vai fazendo aqueles linking sounds, né? Que eu venho apontando para vocês, né? What do you do? Ó, eu juntei. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? In your, eu disse in your, né? Eu junto uma palavra a outra para falar. Assim como no português, mas quando a gente está falando inglês, quando a gente está aprendendo, a gente não costuma focalizar muito nisso, né? So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Repeat with me. Well, I love sports. Well, I love sport. Really? Repeat these words. Really? Really? What sports do you like? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. My favorite? Ai, fala de novo, professor. My favorites My favorites are hockey, hockey, baseball, baseball, and soccer. and soccer. Whoa, you're really good athlete. Whoa, repeat with me. Whoa. Oh, Whoa, whoa, whoa. whoa. You're really. You are really. You are really. We are really Good athlete. good athlete. Aqui ficou um pouco enrolado porque ele faz aquela contração do you com, né, com o are. E aí fica you are, né? Fica your, né? Ou your. Aí você pode dizer you are really, ou you're a really good athlete, né? Você é realmente um bom atleta. Por que ele é realmente um bom atleta? Because his favorite sports are hockey, baseball, and soccer. Let's read the rest of the dialogue. So, when do you play all these sports? Repeat with me. When do you play? When do you play All these sports. all these sports? All these sports. Oh, I don't play these sports. I don't play these sports. These sports. Então, ele não joga esses esportes, né? Quando ela faz um elogio para ele dizendo You are really good athlete because you like hockey, baseball and soccer.
ele diz para ela, oh, I don't play these sports. Eu não jogo esses esportes, ele só gosta deles, né? E aí ela pergunta para ele, toda vez que você fica embaralhada, assim, que você não entende o que a pessoa disse, você pode usar essa sentença aqui, ó, essa frase. What do you mean? So repeat with me. What do you mean? What do you mean? Uhum. O que você significa, né? Mean É tem, só lembrar da música do Justin. do Justin, né? What do you mean? Tem essa frase na música dele? Esse verso? Aham. Ah, tá. É que eu não conhecia, mas é isso aí. Vai acionando o conhecimento. Então, quando você quer dizer assim, o que você quer dizer, né? What do you mean? E aí depois, I just watch them on TV. Então, ele só o quê? Watch. Lembra do que é esse verbo aqui? Watch. Watch on Assistir. TV. Assistir, né? So, I just watch them on TV. Deixa eu só dar uma olhada aqui no WhatsApp. Eu acho que ninguém... Não. Tá só nós mesmo. Então, ele disse isso, tá vendo? So, Justin, what do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Então, agora vamos focalizar na estrutura, né, de cada frase dessa daqui, ó. Ele traz assim, ela pergunta para ele, so, Justin, what do you do in your free time? A gente sabe, né, que fazer, né, o verbo fazer é o verbo do, em inglês. You do significa você faz. You do in your free time significa você faz em seu tempo livre, né? Your, a gente já sabe que é seu, a gente já estudou esses possessivos, né? Você, seu, né? Aí a gente tem ela, dela, meu, eu, meu, ele, dele, isso, disso, né? A gente já estudou essa tabelinha. Então a gente sabe que isso daqui significa você faz em seu tempo livre, né? You do in your free time. Agora, para fazer uma pergunta, a gente, ó, tá vendo? É uma interrogação. A gente já estudou também que a gente coloca o do na frente, né? Então, do you do in your free time? E se eu quiser saber o que uma pessoa faz no seu tempo livre, eu vou usar a palavra what, né? What do you do in your free time? Então, deu para entender a estrutura dessa frase? Sim. Entendeu? Então, é isso. Por isso que ele usou aqui o verbo auxiliar do para fazer a pergunta, etc. E aí ele diz, well, né? O que eu faço no meu tempo livre? Well, I love sports. Eu amo esportes. E aí ela diz, really? Sério? Né? Really? Sério? What sports do you like? Que esportes você gosta, né? E aí se a pessoa quer saber quais esportes a pessoa gosta, what, né? Estamos usando palavras aqui, todas essas palavras a gente já viu, né? As únicas palavras que são novas aqui são hockey, beisebol, né? Os nomes dos esportes, tá? E aí ele usou aqui também a forma negativa, né? Que a gente já viu também. Então, oh, I don't play these sports. Então, se você quer dizer que você não joga alguma coisa, que você não faz alguma coisa, I don't. E o verbo, né? I don't play, I don't sing, I don't go, I don't jump, I don't, sei lá, né? Qualquer verbo que você queira dizer ali na hora. Então, don't. E tem que lembrar também que para he, it, né? Vai ficar doesn't, né? Lembra lá do does not? Então, esse verbo aqui vira does, né? Tudo bem. Aí agora, o livro de vocês traz aqui a sessão de gramática, né? E aí ele diz justamente o que eu já falei, né? Já expliquei no diálogo, tá? Para você fazer perguntas no simple present, no tempo presente, você vai usar o do, né? E o que você quer perguntar. What sports do you like? É que ela quer saber sobre os esportes, né? E aí a pessoa vai responder o quê? Obviamente, né? I play, I go, I do something, né? Todos esses esportes que a gente já viu, né? E aí o play, o go e o do vai variar de acordo com aquelas regras que a gente acabou de comentar. Who do you play baseball with? Se você quer saber com quem a pessoa joga, né? Alguma coisa, who do you play baseball with? Com quem você joga beisebol?
Who do you go swimming with? Com quem você nada, né? Agora, por que a gente usa essa preposição with aqui no final da frase, né? Porque ela não pode ser omitida no inglês, tá? Eu tô falando, eu tô querendo saber nessa pergunta com quem, e não só quem joga alguma coisa, né? O who significa quem, né? Então, who do you play baseball with? E aí a preposição vai para o final da frase, tá? Para você perguntar. Agora, where do you play? Onde O você if, joga? o if significa com, então? Isso, significa com, né? Então, Assim. who, né? Ó, essa parte aqui da frase, ó, do you play baseball? Você joga beisebol? Aí eu quero saber com quem, né? Quem, eu sei que é who. E a gente já viu que essas palavras aqui, ó, what, who, where, which, a gente já viu essas palavras, né, nas primeiras aulas, e a gente sabe que elas, quando a gente quer fazer pergunta, elas ficam no início da frase sempre. Então, se eu quero saber com quem você joga beisebol, who do you play baseball? Mas eu preciso do with, né? Porque tenho que ter essa ideia de conjunto. E o com traz essa ideia de conjunto, né? Então, who do you play baseball with? E aí a pessoa responde, I play with some friends from work. Agora, por que o if aqui veio no final da frase? Porque é uma pergunta. Aqui já vem no meio da frase, né? I play with some friends from work. Eu jogo com alguns amigos do trabalho, né? Where do you play? Onde você joga, né? Se eu quero saber aonde a pessoa joga, where, né? Aí é mais fácil. E aí a pessoa vai responder, ela está respondendo aqui no caso we, né? Nós, né? Porque esse you aqui, obviamente, ele perguntou onde vocês jogam, né? A gente já viu que o you pode significar você ou vocês. E aqui no caso é vocês. E aí ele responde com o quê? We, né? Nós. We play at Hunter Park. Nesse parque aqui, né? At Hunter Park. Agora, se eu quero saber sobre a frequência com que a pessoa pratica algum esporte ou sobre a frequência com que a pessoa faz qualquer coisa, né? A gente viu isso na aula passada. How often, não é? Então, how often do you practice? How often do you practice? Com que frequência você pratica? E aí a pessoa, né, tá respondendo aqui, we practice once or twice a week. We practice once a month. Uma vez por mês. Aí seria demais também, né? Muito preguiça. Praticar esporte uma vez por mês só. A não ser que seja em conjunto, aquele jogo entre amigos que você marca lá, nossa, uma vez por mês a gente vai jogar aqui, né? Enfim. Agora, how often do you practice? Com que frequência você pratica? A pessoa responde, né? Once or twice a week, 3 times a week, né? 3 vezes na semana, se você quer dizer, ó. 3 times a week, né? 3 times a week. 3 vezes na semana, enfim, é de acordo com a frequência com que você joga mesmo, né? Agora, when do you practice? Quando você pratica, né? Em que dia da semana? We practice on Sundays. Praticamos aos domingos, né? E aí tem que saber os dias da semana lá em inglês, né? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, né? Aí tem que saber os dias da semana. What do you start? What time do you start? Né? Que horas você começa? Aí a pessoa já vai responder, né? A hora mesmo. E a gente já viu sobre hora, né? At 10 o'clock, né? Às 10 da manhã. At 10:30, né? Então, 10:30, meia hora passada das 10. Eles falam a hora assim em inglês, né? Que é 10:30. Ou 10:30. Você também pode falar o 30, né? 10:30. 10:30, 10:30. Aí, se não lembra como que usa essa questão das horas, volta sempre, né? Naquele conteúdo das horas que a gente viu para poder revisar. É sempre assim, tá? O livro ele vai avançando no conteúdo e vai usando o que a gente já viu. E se a gente não lembra, é bom que a gente, né, dê uma revisadazinha. Então, aqui ele traz alguns exercícios que eu gostaria que você fizesse, tá? No caso, todo mundo da turma. Mas vamos só entender como que eles funcionam. Complete the conversations
with the correct double H question words. Then, practice for partner. Depois pratique com, né? No caso, você vai praticar com você mesmo. O que eu quero que você faça? Ó, você vai dar uma olhada aqui, ó. I watch sports on TV every weekend. Eu assisto esportes na TV todo final de semana. Every weekend. Really? Sério? What sports do you like to watch? Que esportes você gosta de assistir? Soccer. It's my favorite. Né? Futebol. É o meu favorito. Então aqui tem um diálogozinho, né? Como que ele sabe que ele completou aqui com what sports? Porque a resposta dele foi sobre um tipo de esporte. Então, ele está falando aqui, né, que assiste esportes na televisão. Você tem que entender o que está escrito antes e depois, né, para poder completar a frase. Então, ele falou aqui que ele, né, gosta de assistir esportes e a pessoa perguntou, really? Tarana, do you like to watch? Então, que esportes você gosta de assistir? Ele responde, né, com o nome do esporte. Agora aqui nessa segunda, ó, ele respondeu on Sundays afternoon. Ele disse quando que ele faz, né? Do you usually watch soccer? Então, quando, né, você geralmente assiste futebol? E aí ele diz on Sundays afternoons, né? Aos domingos de tarde. Qual pergunta que a gente usa aqui, dessas daqui, ó, da tabela? When? Para dizer when. Uhum. Ó, when do you usually watch it? Não, tá aqui, né? When do you usually watch soccer? Né? Quando você geralmente assiste? Agora, se ele respondesse aqui com a hora, seria qual dessas perguntas? What time? What time? Exactly. What time, né? What time do you usually watch soccer, né? E aí ele disse on Sundays afternoons. Aí aqui embaixo, ó, and, tarana, do you usually watch it at home? Em casa? Então aqui, se ele está falando em casa, ele quer saber aonde, né? E qual dessas palavras a gente usa com aonde? Where? Que se pronuncia assim, ó, where. Repeat with me, where. Where? Exactly, where, né? Where. Então aqui ele está usando where do you usually watch it, né? Onde você geralmente assiste isso? Where do you usually watch it? At home, né? A pessoa pergunta em casa e aí ele responde o quê? No, at my friend's house, na casa do meu amigo, né? He has a really big TV. Ele tem uma televisão muito grande, realmente grande, né? Então, he has a really big TV. Tudo bem. Aí nessa 2 aqui eu gostaria que você fizesse, né, sozinha para poder ter essa questão, né, de treinar mesmo e entender de autonomia. Agora, na letra B, ele diz assim, ó, complete the conversation with double H questions. Then, aí se a gente estivesse em sala de aula, vocês iriam comparar as respostas com o amigo de vocês, né? Mas aqui, what sports do you like? Que esportes você gosta? Por que será que ele usou essa pergunta aqui, ó? Porque a resposta é o quê? I like a lot of sports, but I really love volleyball. Então, eu gosto de um monte de esportes, mas eu gosto muito, né? Eu realmente amo voleibol, né? Vôlei. Aqui se ele usou assim, ó, I usually play with my sister and some friends. Eu geralmente jogo com minha irmã e alguns amigos. Que pergunta dessa daqui eu usaria? Se eu estou falando de companhia, né? Who? Exactly, esse daqui, ó, who, se pronuncia assim, ó, who. So repeat there. Who. Who? Who do you play baseball with? Repeat. Who do you play baseball with? Baseball with. Very good. So, who do you play baseball with?
E aí aqui ele diz assim, ó, I usually play with my sister. Então aqui, tá vendo? With my sister and some friends. Você, né, aqui no caso ele tá falando sobre o voleibol, né? Então você vai usar voleibol. Who do you play volleyball with, né? E assim por diante. Aqui ele tá falando do dia, então quando, aí você vai lá e identifica naquela tabela, tá? Então é isso que você vai fazer aqui. Agora, ask your partner 5 questions about sports and other activities. Then tell the class. What sports do you like? Isso daqui só seria possível fazer em sala, né? É por isso que eu digo que nada compensa uma aula presencial, né? Mas sempre tem mais coisa para a gente Verdade. fazer, né? Numa aula presencial. Mas Sim. esses exercícios vão ficar. Obviamente, eu vou printar a tela, tá? Vou printar e vou jogar lá no grupo essas páginas aqui de exercício. Essa parte aqui de listening, eu também vou ter que gravar, tá? Faz parte da aula e é aquilo que eu tinha dito na aula passada para vocês. Eu vou ter que gravar algumas partes da aula depois, para poder passar para vocês. Assim como eu joguei ontem um vídeo lá, né? O link de um vídeo no YouTube, para explicar um exercício de vídeo do livro de vocês. E aí eu pedi que vocês fizessem, porque não tem como eu projetar o vídeo aqui por esse aplicativo, tá? Parece que a internet trava, o vídeo demora a carregar, aí é chato demais. Aí essa parte aqui eu vou gravar um outro vídeo explicando e vou jogar durante a semana, tá? Para vocês fazerem. Tá bom. Esse número 4. Aí a número 5 é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem, mas ainda não é um exercício que eu vou cobrar valendo ponto. É um outro exercício. Ó, Free Time Activities, tá vendo? Esse exercício vocês também vão fazer aí, né? Eu vou printar lá a tela e vou jogar no grupo do WhatsApp. Ó, add one question about free time activities to the chart. Você vai adicionar uma questão sobre atividades de tempo livre, né? Hobbies, né? Que a gente geralmente fala, a essa tabela aqui. Then, ask 2 people the questions. Depois, pergunte a 2 pessoas, né, as perguntas. É aquilo que eu sempre falo nesse momento, né, nesses momentos que o livro pede para vocês interagirem. É sempre bom jogar lá no grupo, né? Mesmo que ninguém responda. Mas sempre vai ter se ninguém responder, o teacher responde, tá? Mas é bom jogar a pergunta lá no grupo, porque, assim, às vezes a gente fica muito tímido, não se conhece direito, né? Mas interagir, eu falo isso sempre, gente, interagir é essencial. Se a gente não interage com o coleguinha, a gente não vai conseguir, né? Vai perder, não é que não vai conseguir aprender, mas é que vai perder novas oportunidades, né, outras oportunidades de conhecer e de fixar algum outro conhecimento, né? Porque a gente está ali absorvendo conhecimentos de forma diferente. Um entende melhor uma coisa, outro entende melhor outra, e compartilhar isso é o mais legal de tudo. E aí a gente vai, né, integrando o nosso conhecimento mesmo, e eu acho que isso é excepcional, essa ideia de compartilhar o conhecimento, enfim. E aí, se a gente não entende o que o colega perguntou, a gente pergunta, what do you mean? Né? Por exemplo, que a gente aprendeu aqui hoje, what do you mean? O que você quer dizer? E aí ele vai lá e diz, Aí ali na hora fica até uma situação engraçada, né? Porque muitas vezes a gente não lembra da palavra, da pronúncia, e fica engraçado. Mas aí tem o quê? O teacher para guiar vocês, né? Eu tenho dúvida em qual palavra falar, como se pronunciar alguma palavra, eu pergunto, teacher, how can I spell? How do you say? Taranã. Isso tudo a gente vai trabalhar nas aulas presenciais quando voltar, tá? Então nessa tabela aqui, ele traz assim, ó, what sports do you like, né? Que esportes você gosta? Aí você escreve aqui, é uma pesquisa, tá? Uma tabela de pesquisa. Você vai ler a pergunta e vai responder por escrito, tá? Então, what sports do you like? De que esportes você gosta? What sports do you dislike? Que esportes você não gosta? What do you do on Sundays? O que você faz aos domingos? What do you like to do in the summer? O que você gosta de fazer no verão? And how often do you play video games? Com que frequência você joga videogames? Aí você pode usar aqueles advérbios de frequência que a gente viu, né? Ou então, por exemplo, once a week, 3 times a week, 3 vezes por semana.
I usually play video games, I often play video games, I hardly ever play video games, aqueles advérbios de frequência que a gente já viu. Para responder. Então, é uma tabela de pesquisa, né? Aqui em sala de aula, vocês fariam em dupla, tá vendo? Tem 2 nomes aqui. Mas, né, como está sendo no exercício virtual, vocês vão fazer sozinhos. Agora, tem uma pergunta aqui também que o exercício pede para vocês fazerem. Ó, vocês vão fazer uma pergunta sobre Free Time Activities. Formulem aí uma pergunta na cabeça de vocês sobre Free Time Activities, tá? Sobre atividades de tempo livre. O que vocês geralmente fazem no tempo livre. Aí você faz essa pergunta e depois você responde, tá? É o segundo passo do exercício. Agora, aqui eu esqueci de falar para você também que quando você terminar de completar, tá vendo esses diálogozinhos aqui e essas perguntas, ó, você vai treinar a sua fala. Então, quando você terminar, você vai ler. Aí você vai ler, né? Não precisa ser muito rápido, não precisa ser nada muito assim, tentar, sabe, atropelar, vai no seu ritmo. E aí, se você perceber que você consegue falar um pouco mais rápido, você tenta falar um pouco mais rápido. Então, I watch sports on TV every weekend. I watch sports on TV every weekend. Really? What sports do you like to watch? What sports do you like to watch? Soccer. It's my favorite. Soccer. It's my favorite. Aí aqui eu completei, né, com o dia da semana. Então, when do you usually watch soccer? When do you usually watch soccer? When do you usually watch soccer? On Sundays afternoon. On Sunday afternoons. On Sunday afternoons, tá? E aí você vai repetindo, vai pronunciando para poder internalizar como que se fala essas palavras em inglês. Para quando você for querer lançar mão delas, você vai lembrar automaticamente da palavra e vai lembrar da pronúncia, vai lembrar do significado e vai saber empregar de forma certa, né? Esse é um exercício excepcional, tá? Agora, vamos para o exercício que eu vou cobrar, né? De vocês. Quero que vocês façam. Tá vendo? É esse exercício aqui, ó. Exercise. What do you do in your free time? Tá? Eu peguei essa parte do livro e quero que você, né, responda essas perguntas aqui, ó. What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Não necessariamente ligado a esportes. É o que você gosta de fazer. Do you like sports? Se você gosta de esportes, você coloca lá, né? Do you have any hobbies? Você tem algum hobby, né? Do you have any hobbies? E aí você responde essas 3 perguntas e depois você vai escrever um pequeno texto, né? A short text about it. So, for example, vou colocar um exemplo aqui sobre mim, vou escrever agora, tá? What do you do in your free time? Oh, in my free time, I usually like to play the guitar, to learn about music, and to sing. This is one of my favorite hobbies. This is one of my favorite hobbies. I also like, né, but I also like, eu também gosto, I also like to write songs, de escrever músicas. I also like to write songs. These make me feel amazing. Isso me faz sentir ótimo. This makes. Ai, digitar é ruim, né? A gente sempre deixa passar uma tecla ou outra. Vai, ó, this makes me feel amazing, né? Isso me faz sentir ótimo. Então, viu? Já escrevi um pequeno texto. Ó, in my free time, I usually like to play the guitar,
to learn about music and to sing. Isso é realmente o que eu gosto de fazer, tá? This is one of my favorite hobbies. É um dos meus hobbies favoritos. But I also like to write songs. Mas eu também gosto de escrever músicas. This makes me feel amazing. Me faz sentir ótimo. Então é realmente um hobby, né? Que me deixa muito animado. E aí eu vou lá e escrevo um pequeno texto, né? E depois eu quero que vocês, né? Gravem um áudio, record an audio. Record an audio talking about what do you do in your free time. Falando sobre o que você faz no seu tempo livre. Aqui, ó, você pode perceber que eu escrevi 3 linhas, tá vendo? É o suficiente, tá? Escrever 3 linhas. E aí você vai gravar, vai treinar isso, né? A pronúncia dessas palavras e como que você vai falar ali. E aí você vai gravar um áudio e vai mandar para mim no privado ou pro grupo da turma, tá? E aí eu vou dar o feedback. No privado, no grupo da turma não, no privado. No privado, pode ser. Que aí eu vou avaliar a fala, tá? E vou dizer o que você pode fazer para melhorar, tá bom? Geralmente é realmente a gente, né, treinar, né? Não tem escapatória, é falar. Se eu não falar, eu não vou conseguir falar. Exatamente, né? Parece redundante, mas é isso aí. Se eu não falar, se eu não colocar em prática, eu não vou conseguir falar com naturalidade. Mas existem algumas técnicazinhas, né? Eu posso fazer um dictation. Por quê? Provavelmente você vai usar palavras diferentes das que eu usei aqui. E aí, se você pronuncia alguma destoada, eu vou lá e digo, né, como que você pronuncia e por que você pronuncia daquela forma, por que você tem que pronunciar daquela forma, tá bom? E aí falo as partes que você pode, né, fazer os linking sounds, e você repete comigo, eu vou gravar o áudio e fazer o dictation, né, dictation. E aí você vai lá, né, repete, né, segundo a minha dicção, tenta imitar o modo como eu estou falando, tá? O exercício de dictation é assim. A gente tenta imitar o modo como a pessoa está falando. Então, aqui, agora, né, a gente vai chegar numa segunda conversa. Mas essa conversação eu vou deixar para a aula que vem, tá bom? Eu gostaria de terminar uma parte de um making sentences que eu passei, acho que foi há 2 aulas atrás que eu comecei. E aí eu montei algumas frases, acho que, se eu não me engano, eu fiz com a Mariana e com a Luísa, eu nem lembro. Mas aqui, eu fiz... Você chegou a assistir essa parte? Essa aula? Não, ainda não. Ainda não? Então, aí você vai lá e dá uma olhada nessa parte, né? Tá vendo? Eu passei isso daqui, ó. What is the best trip you've ever taken? Qual a melhor viagem que você já fez, né? E aí eu fui lá e comecei falando, né? A Mariana, por exemplo, disse que my favorite trip was to Teresópolis. Minha viagem favorita foi para Teresópolis. My best trip I've ever taken was to Minas Gerais. A melhor viagem que eu já tive, que eu já fiz, foi para Minas Gerais. Aí eu disse a minha, né? Aí eu fui lá e expliquei, né? Tá lá tudo explicado isso daqui. Aí eu trouxe esse pequeno texto aqui, eu analisei esse texto com ela, a gente entendeu. Aí depois eu destaquei do texto alguns verbos que estão no passado, né? Perguntei para ela quais os verbos que estavam no passado, aí a gente destacou, a gente formou algumas frases, tá vendo? Com o verbo... os verbos no passado. E aí, se a gente quer fazer perguntas, a gente viu lá que, quando eu quero fazer uma pergunta com o verbo no passado, dizer alguma coisa no passado, eu coloco o did, e o verbo, ele fica na sua forma normal. Eu não vou dizer did you wanted, né? Porque se eu estou fazendo uma pergunta, eu preciso do auxiliar did, né? No presente, eu preciso do auxiliar do. No passado, o do vira did. Então, eu estou precisando do auxiliar aqui, estou fazendo a pergunta com did. Mas essa frase está no passado por conta do did, né? Então, o want, ele não precisa ficar no passado também para eu fazer a pergunta. Foi isso que eu expliquei durante a aula, a gente viu algumas outras coisas. Aí, se a gente quer colocar na negativa, né? Na negativa no passado, I didn't cook, né? Na afirmativa ficaria I cooked very well. Eu cozinhava muito bem. The chefs cooked very well. Os chefs cozinhavam muito bem. Agora, se eu quero dizer que eles não cozinhavam muito bem, the chefs didn't cook very well.
eu não preciso colocar, né, didn't cook it, né? O did já, did not, né, ou didn't, já coloca a frase no passado. Então, eu expliquei tudo isso, a gente viu aqui, ó, we want to stay at home, tararara, a gente passou essas frases para o passado, né? Aí, depois, a gente destacou aqui, ó, as regras de passado, que geralmente os verbos são terminados em ED, né? Mas que tem algumas outras regras. E o verbo to be, a gente também fez a observação, né? De que o verbo to be vira was ou were para o passado. Então, I was, he was, she was, tararara. Agora, se eu estiver falando sobre mais de uma pessoa, they, né? Eles were, né? They were, we were. Então, it was so nice, né? Isso foi muito bom. Agora, se eu quisesse dizer they were so nice, eles foram muito bons, né? They were so nice. We were so nice, né? Tô falando sobre mais de uma pessoa. Aí eu uso were, tá? É aquele verbo I am, you are, he is, she is. Lembra dessa conjugação? Lembro. Então, no passado fica was e were. Mas, no passado, todos esses verbos ficam was e were. Mas, para as pessoas do singular, vai ficar was, para as pessoas do plural, vai ficar were. E aí eu expliquei aqui, né? Trouxe essa tabelinha para dizer sobre as regras, tá vendo? Do verbo no passado. A gente viu que no presente a gente usa I walk in the morning, por exemplo, né? Mas para he, she, it, I walk, you walk, they walk, we walk. Mas para he, she, it vai ficar walks, né? A gente usa no presente a gente usa a marca S no final. Agora no passado fica tudo a mesma coisa, tá? I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked, they walked. Então, tudo no passado. Aí eu até ressaltei que no inglês é até muito mais simples do que o português, né? Porque no português a gente diz assim, eu caminhei, você caminhou, ela caminhou, eles caminharam, nós caminhamos. A terminação do verbo tem um monte. Caminhamos, caminhei, caminharam, caminhou, né? Agora, no inglês, tudo é de. Então, é nesse sentido que a gente diz que a língua inglesa é mais simples, tá? Aí, depois, a gente viu, né? Para colocar para negativa, did not, didn't, walk, tararara. Aí, a gente viu as regras, né? As regras para passar para o passado, o verbo. Quando a gente quer dizer alguma coisa no passado, I walked, eu caminhei. Por que eu adicionei ED aqui no final? Porque o verbo terminou em uma consoante, né, comum. Então, terminado em consoante é D. Se já é terminado em E, a gente só adiciona o D. Se é terminado em consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante e adiciona ED, né? Terceira regra. E a quarta regra é se o verbo for terminado em Y. Se o verbo for terminado em Y e tiver uma vogal antes, eu adiciono ED. Se o verbo for terminado em Y e tiver uma consoante antes, eu corto essa consoante, corto esse Y e adiciono IED. Tá? Então, as regras eu expliquei e aí pedi para que vocês anotassem, né, essas regras, né, no caderno de vocês, para não esquecer, enfim, para quando fazer exercícios, tá vendo? Eu passei aqui alguns exercícios, né? Enfim, cheguei a explicar lá. Aí você assiste essa parte. Agora, para finalizar isso daqui, eu gostaria de fazer algumas, né, frases com você também, mas com os verbos, né? Eu comecei quando eu passei esse conteúdo, eu disse para vocês que esses verbos, né, o passado simples, né, para a gente fazer o tempo passado, a gente tem aquelas regras básicas, mas para os verbos regulares, tá vendo? Todas essas regras aqui são para verbos regulares. Agora, existem também os verbos irregulares no inglês. E é aí que a coisa pode ficar um pouquinho chata, mas não é tanto não, tá? É normal. Então, vamos lá. É uma coisa que é fácil, é só decorar a regra, né? É tudo questão, a regra é clara, né? Vamos para essa parte da regra é clara.
play, né? Aqui eles estão fazendo o quê? Play, não é? Play football, né? Não estão jogando futebol? Sim. Não estão jogando soccer, né? Porque a gente viu que o soccer é numa quadra, né? E futebol é num campo, num gramado. Então, they are playing futebol. Agora, como que eu faço isso para o passado? Como que eu boto o play, o verbo play no passado? Segundo essas regras aqui, Tira ó. o Y e bota E. Mas precisa tirar o Não, Y? Ó, não, precisa não. Bota o E e o D, eu confundi com o E e D, né? Isso aí. Por quê? Porque play tem um A antes do Y, né? E o A é vogal. Sim. Então, tendo uma vogal antes, eu adiciono ED. Se não tiver, se tiver consoante, eu adiciono I. Corto o Y e adiciono ED. Então, vamos lá. Play fica played, né? Então, eu estou fazendo no passado, dessa imagem aqui, ó. They, eles, played, o quê? Futebol. Agora, eles jogaram futebol. Jogaram futebol quando, né? A gente também pode implementar essa frase aqui. Você sabe, chuta aí, diz aí, um dia quando que eles jogaram futebol? When did Domingo à tarde. Domingo à tarde. So, they played football on Sunday afternoon. Não é isso? Domingo à tarde. Sim. So, they played football on Sunday afternoon. Depois, a gente sabe que com dias da semana a gente usa o on, tá? Essa preposição aqui. É porque é dias da semana. Então, no domingo à tarde. Essas pessoas aqui estão indo à praia. Você sabe como é que é o verbo ir? Como que eu digo assim, eu vou em inglês? Oi? É o go. Go, né? Go. É assim, ó, go. Você prolonga o, né? Aí diz go. Então, go. 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 Isso, exactly, perfect. So, go. Então, they, né? A família, the family, vamos usar diferente, né? The family. Como que é o go no passado? Será que é goes? Não. Não, né? Fica até meio estranho, né? É o went. Não sei falar direito, mas Exactly, falou certinho. went. Falou certo, went, tá? O go vira went no passado. Então mudou completamente. Por quê? Porque ele é um verbo irregular, né? So the family went to the beach. Foram à praia, né? Tudo bem. The family went to the beach, o quê? Quando? When? When the family went to the beach? Last week? Last week. Great. So, elas foram à praia semana passada. The next one, the next image here. Go to the cinema, né? Lembra do cinema? Ou movies. Pode ser movies também a palavra, né? Para cinema. Então, a família aqui, né? Foi pro cinema. O go, de novo, né? Ficaria went. Aqui a gente pode usar como. E aí, quando que eles foram? When did they go to the cinema? Sábado passado? Sábado passado. Ok. So, the family went to the cinema. Or, você pode falar movies também, para cinema. Então, the family went to the cinema last Saturday, né? Foi sábado que você falou, não foi? Ok, so the family went to the cinema last Saturday, né? Sábado passado. Last aqui significa último, né? Então pode ser no último sábado, sábado passado, significa os dois. Deixa eu só subir isso aqui para dar para escrever a outra frase. Next. Aqui eu posso inclusive colocar umzinho, né? 1, 2,
3, 4. 4? No. The next one is 4 here. Ok. And the next one is, sabe como é que é viajar em inglês? Travel. Travel. Perfect. So, travel. Aqui tem uma pessoa, né? The person, o quê? Eu não sei se é homem ou se é mulher, parece, não sei. The person, o quê? Travel. Agora, como que a gente faz o travel para o passado? Ele é um verbo regular. Se ele é um verbo regular, qual regra que eu uso? Ele é terminado em uma consoante, normal. Mas, não, na verdade ele é terminado em consoante, vogal, consoante, né? Ó. Aí dobra a consoante e bota o ED. Perfect. So, the person traveled to, vamos colocar aqui para algum lugar. To, para onde que a pessoa viajou? The person traveled to Paris. Paris. So, Paris. The person traveled to Paris. Então, a gente usou a regra, né? So, the person traveled to Paris. Ok, a pessoa viajou para Paris, né? Então, aqui a gente formou. Esse verbo ele é regular, a gente usou a regra, tudo bem. Agora, existe também, né? Se a pessoa viajou a longa data, ela traveled. Se a pessoa viajou a curta data, foi assim, só para ficar um tempinho e voltou, the person tripped, tá? Existem esses dois verbos para viagem. Travel, quando você viaja e fica muito tempo. Trip, quando você viaja e fica pouco tempo. Aqui no caso, trip também é terminado em consonant, vowel, consonant. So, you double the last consonant and add ed at the end of the word. So, trip it, okay? Trip it. Trip it to Paris. The person tripped to Paris. E você também pode dizer take a trip, take a travel, né? Fazer uma viagem, né? Take, usar esse verbo aqui. Mas esse verbo, ó, take a trip, take a travel, ele é irregular. Então, o passado dele é took. The person took a trip, took a travel, took a trip. Tá? Você pode usar essa expressão aqui. Isso daqui é um verbo frasal, né? Ele é usado mais assim na fala, né? Took a travel, took a trip, né? É usado mais na fala. To Paris, tá? Então é isso. Agora, eu trouxe aqui também, o que acontece? Você deve estar se perguntando, né? Se existe uma regra, né? Muita gente se pergunta isso quando está aprendendo. Existe uma regra para eu saber se o verbo é regular ou se o verbo é irregular? Não. Ia perguntar isso agora. Ia perguntar? Então, não existe. Uhum. É uma questão de uso natural. Eles simplesmente convencionaram assim. E aí, é uma coisa do falante natural. E como que a gente aprende isso? Usando, né? Existe uma tabela que eu vou mandar para o grupo do WhatsApp, que eu quero que vocês levem ela para a vida. Assim, toda vez que vocês forem escrever, né, existe uma tabela assim dos verbos mais usados na língua inglesa, né? Os verbos que eles mais usam. E aí existem os verbos regulares e os verbos irregulares. A gente vai ver, tá vendo? Esse daqui, do, sei. Todos esses verbos aqui são irregulares que eu trouxe para você hoje, ó. O see significa ver. When you see something, você pode inclusive escrever. Quando você quiser saber, assim, isso é um bom exercício que eu também fazia muito no curso de inglês. Cara, assim, quando eu via um verbo, eu descrevia a ação. Então, se eu visse, assim, o verbo, sei lá, qualquer verbo que eu não soubesse o significado, eu ia lá no dicionário e procurava. E aí eu anotava o significado do verbo. Então, eu dizia assim, ó. When I see something, quando eu vejo alguma coisa, eu uso. É lógico, é óbvio, é ridículo, mas a gente treina a escrita no inglês
Né? I use my eyes, né? To do it. I use my eyes, eu uso meus olhos para fazer isso, to do it. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou expandindo meu vocabulário. When I see something, I use my eyes to do it. Eu uso meus olhos para fazer isso. Então, eu estou usando aqui outras palavras, tá vendo? Para falar sobre o verbo ver. Estou montando frases e isso é um exercício bom, que aí eu vou, né? Primeiro eu penso em português, né? Aí depois eu faço a transferência para o inglês. Aí eu vejo que eu estou aprendendo novas palavras ali. When I see something, I use my eyes to do it. Né? Agora, qual que é o passado de see? É só, tá? See é só. I saw, tá? Eu vi. E aí vai ficar só para todas as pessoas. I, you, he, she, it, they, we, etc. Make. When I make something, e eu posso fazer a abreviação de something assim, né? When I make something, I use my hands to do it. Eu uso minhas mãos para fazer isso. I use my hands. Agora, qual que é Parece o até a letra de uma música. É? Sabe que eu nem lembro. Deve ser, né? Deve estar aqui na minha memória de longo prazo, guardado que eu não... Porque, né, estudando letras de música, a gente às vezes solta e nem percebe, não se lembra do que a gente está falando. Mas when I make something, I use my hands to do it. Então, vamos lá. Make. O passado de make é o quê? Made, né? Made, tá? Para todas as pessoas. Eu trouxe esses verbos aqui que são bem usuais e eu gostaria que vocês mesmo treinassem, tá? Segundo esse exercício que eu estou fazendo aqui. Run. Aí vocês podem adaptar. Eu disse, né, que era... Eu estou dizendo dessa forma, run. Vocês podem fazer de outra forma também. Fazer outras frases com o verbo, né? Então, run. Correr. O passado de run é... ran. Tá? Corri. Ran. E aí eu vou lá e escrevo uma frase, né? Para gravar o verbo ou para, né? Eu estou apagando a frase, estou fazendo e estou apagando porque não dá espaço aqui, né? Mas aí vocês podem ir anotando isso. Então, when I ran, quando eu corri, aqui eu já vou escrever no passado. Quando eu corri, when I ran, I used my legs to do it. Eu usei minhas pernas para fazer isso. Óbvio, é uma coisa óbvia. Mas eu estou falando inglês, eu estou escrevendo em inglês, eu estou internalizando o significado, a pronúncia, eu estou internalizando um monte de coisa aqui legal. Então, when I ran, I used my legs to do it. Eu usei minhas pernas para fazer isso, né? Or, né, se você quer usar mais a criatividade, obviamente também, né? Com certeza pode. I used my legs, por exemplo. O verbo sentir é feel. O passado de feel, sentir, é felt, porque ele é irregular. Então, when I ran, I felt. Quando eu corri, eu senti, I felt a little pain, double T. A little pain, a little pain in my legs, nas minhas pernas. Senti uma pequena dor nas minhas pernas. When I ran, I felt a little pain in my legs. Or in my knees, né? Às vezes a pessoa sente dor no joelho também. Então, usar a criatividade, tá vendo? Tá usando as palavras, tá, né? Pronunciando, etc. Run, ran, tarará. E drive. Vamos para drive agora. Sabe o passado de drive? Drove, né? Drove. Então, eu tenho que escrever drive primeiro. Drive. E aí faz uma frase, né? Com drive, com o verbo dirigir. Take. A gente já viu que take é took, né? Depois have. Qual que é o passado de have? Had. E aí a gente viu, né? Aqui é bom lembrar que have, I have, you have, eu tenho, você tem. He, she, it, has. Não era isso que a gente viu? Has, né? Uhum.
Mas no passado, I, you, he, she, it, we, you, they fica had. Não muda nada para he, she, it. Say fica said, né? O do, a gente já comentou que vira did, né? O drink, beber, tomar, fica drank, não é isso? E o be, o verbo to be, que é o I am, you are, é o am, né? Vou colocar entre parênteses aqui, am, is, para he, she, it, e are, para we, they, para as pessoas no plural. Como é que fica o be no passado? Was e were, né? Então, when I was to New York, quando eu estive em Nova York, when I was to New York, I visited a lot of cultural places. Eu visitei um monte de lugares culturais. When I was to New York, I visited a lot of cultural places. Visitei um monte de lugares culturais. When we, né, nós, when we were to New York, we visited a lot of cultural places. Visitamos um monte de lugares culturais, tá? Então aí você está treinando, está fazendo as frases, tá bom? Então a gente termina aqui hoje. Ficou alguma dúvida? Não. Não? Tá. E aí eu vou printar a tela do livro de vocês, desses exercícios que eu falei, tá vendo? Que eu vou querer que vocês façam. Na aula que vem a gente continua a partir do 6. Eu vou printar desses exercícios e vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui, tá? Que é escrever um textinho curto, de no máximo 3 linhas. Quem quiser escrever mais, fica à vontade. E gravar um áudio para me mandar e eu treinar a pronúncia de vocês, tá? Fazer as observações. So that's all for today. Have a great weekend, né? Tenha um ótimo final de semana. See you next Saturday. Bye bye. Tchau, professor. Bye.